proximidade com o Espírito nos rege para exercer a real vontade de Deus. Nos próximos instantes, vocês ouvirão o programa Proximidade. Dedique este momento ao Senhor. Deixe que a palavra de Deus transforme sua vida, pois quanto mais próximos estivermos dele, mais forte será o nosso elo de união. Esse é o nosso momento de proximidade, um programa da Paróquia São Sebastião, na direção do Padre João Aurélio. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo o que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sou Leão Denis, saúdo todos vocês com a alegria e com a paz de Jesus. Hoje, nesta sexta-feira da 24ª semana do Tempo Comum, celebramos a memória de Santo André Kim e seus companheiros mártires da Coreia. O Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3, nos mostra Jesus pregando o reino de Deus, acompanhado pelos seus discípulos e também por mulheres que foram curadas, que apoiavam a missão com seus bens. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e a seus discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a mensagem central deste Evangelho do dia de hoje trata-se de um chamado claro para vivermos uma vida de serviço, generoso e amoroso em resposta ao convite de Jesus Cristo, que eu e você temos para a nossa vida. Qual seja esse convite? A anunciarmos o reino de Deus. Veja só, caríssimos irmãos e irmãs, aquelas mulheres que foram mencionadas neste Evangelho não são apenas personagens secundárias, não são meras coadjuvantes desse texto tão generoso, tão bonito para o dia de hoje, mas são exatamente exemplos e protagonistas que foram transformadas pela graça de Deus e decidiram dedicar sua vida à missão do reino de Deus, a anunciar o Evangelho. Quantas vezes nós somos agraciados pela graça de Deus, somos agraciados por Deus e não transformamos as nossas vidas, ou até mesmo somos agraciados e não somos gratos, não retornamos, não anunciamos para mais pessoas a graça que nós mesmos recebemos, assim como aquelas mulheres citadas no Evangelho de hoje fizeram. Acompanharam Jesus, doaram os seus bens, doaram o seu tempo. Aqui faço um parêntese quanto à questão da doação do tempo. Meus irmãos, uma semana tem 168 horas. A missa dominical não ultrapassa 1h20, 1h30. Veja só, Jesus não exige muita coisa de nós. Mas quantos de nós sequer participamos da missa dominical? Quanto mais, digamos aqui então, das outras realizações que a nossa paróquia faz aqui, os grupos de orações, todos os movimentos, Cursido, Renovação, o movimento dos Vicentinos, quantos outros grupos de orações que nós temos, quantas outras pastorais, catequeses que nós temos. Então, nesse momento, esse Evangelho de hoje, a exemplo dessas mulheres que seguiam Jesus e ajudavam a Jesus com seus bens, nós aqui temos que refletir no mínimo que nós podemos fazer. Nós, muitas vezes, temos sim condições financeiras,
ou mesmo aquele que não tem, faz o pouco de doação que tem. Doa do pouco que tem para o próximo. Até nós vemos sim na nossa igreja essa obra de caridade. Mas o que falta em boa parte de nós católicos é entender que a doação do nosso tempo, o dízimo do tempo, é essencial para a salvação das nossas almas, para a salvação da vida daquele que nós amamos, das pessoas que estão próximas de nós e também que não estão. Porque se nós fazemos a doação do nosso tempo, nós nos aproximamos da oração. Como disse anteriormente, a missa não ultrapassa 1h30, muito raramente. E quantos de nós não doamos, não dizimamos o mínimo do nosso tempo na obra de Deus? É isso que esse evangelho de hoje vem nos revelar. Ainda mais, meus irmãos e irmãs, o catecismo da nossa igreja nos ensina sobre as obras de misericórdia, que essas são formas concretas de ajudar o próximo em suas necessidades espirituais e corporais. Assim como aquelas mulheres que foram citadas no evangelho de hoje serviam a Jesus, também eu e você somos chamados a servir os nossos irmãos, ajudando a construir o reino de Deus através de pequenas ações, de tal forma que várias pequenas ações se transformem em conversão, de tal forma que essas pessoas convertidas se transformem em servos, de tal forma que esses servos se transformem em amigos de Jesus, e sendo amigos de Jesus não o abandonem jamais, e entendam que as obras de misericórdias corporais são essenciais sim, pois nós somos chamados a vestir aqueles que estão nus, nós somos chamados a dar comida àqueles que estão com fome, mas nós também somos chamados a realizar as obras espirituais, ou seja, a orar por aqueles que necessitam de oração, a rezar, a entender que a oração do terço edifica, cura, salva, liberta, a entender que a confissão cura. A confissão é um instrumento de Deus deixado aqui aos ordenados, aos sacerdotes para curar-nos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós reflitamos que a fé sem obra, ela verdadeiramente é morta, da mesma forma que as obras corporais, sem as obras espirituais, também são mortas. Então, caríssimos irmãs e irmãs, a pergunta que nós temos que fazer no dia desse evangelho é como nós podemos viver este evangelho de hoje. Aí eu já respondo que muitos vivem, então nós devemos copiar aqueles que vivem. Quantas e quantas pessoas eu e você podemos testemunhar dentro da nossa igreja que sempre estão ali, doam o seu tempo para poder edificar a vida do próximo com oração, doam o pouco que tem para poder edificar a vida do próximo com ação. Uma coisa é a oração, outra coisa é a ação, e uma não se distingue da outra. É esse o exemplo que essas mulheres do evangelho de hoje nos dão para seguirmos a Cristo com nossas ações e com nossa oração. Enfim, meus irmãos, ao final das contas, oração termina com ação. Você ora e entra em ação. Oração. Veja só, quero terminar esse evangelho dizendo a você, mais uma vez, separe o dízimo do seu tempo para realizar as obras espirituais, da mesma forma as obras corporais. Se espelhe naqueles exemplos que temos na nossa igreja. Se espelhe, procure, veja e seja generoso com aqueles que mais precisam. Que à luz deste evangelho nós possamos comprometer a viver o amor e serviço,
sabendo que em cada ato de caridade encontramos a verdadeira alegria e a plenitude da vida cristã. Amém. E aí, você quer participar do nosso sorteio do mês de setembro? Você já sabe como faz para participar? Espera aí que eu vou te ensinar. Você abre esse vídeo do YouTube, deixa um like, deixa um comentário com seu nome, dizendo que você está acompanhando o nosso programa Proximidade. E aí é só aguardar o final do mês que já teremos o sorteio. Nesse mês de setembro, nosso prêmio é um kit de café, que foi doação da Camila e do Cleidmar, da AV Agropecuária, que fica na Fazenda Camarão 1, em Palmeiras de Goiás. Tão pequeno sou, humilde e frágil, tão pobre. Que Deus te abençoe.